Majestoso seja o Senhor nosso Deus. Exaltado seja o Senhor nosso Deus. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Como igreja, nos reunimos aos domingos para esse tempo de culto, para 2 momentos de culto especiais aos domingos, sempre às 9h30 da manhã e às 19 horas. E hoje pela manhã nós fizemos uma primeira reflexão sobre o tema perseverança. Utilizamos como base para a nossa reflexão o Salmo 138, o livro dos Salmos, o de número 138, e trabalhamos ali acerca de algumas compreensões para concluir com êxito a nossa missão. E destacamos que é importante compreendermos que nós devemos perseverar não apenas para vencer essa pandemia, para vencer esse período difícil, mas nós devemos perseverar e devemos buscar a perseverança para concluir com êxito o propósito de Deus para a nossa existência. Aquilo pelo qual Deus nos criou. Ele não nos criou para sobrevivermos. Ele não nos criou para simplesmente passarmos nessa vida. Ele nos deu e colocou em nós o fôlego de vida. E esse fôlego, o ânimo, a ânima, a ação do Espírito de Deus em nós é algo que vem para todo sempre. A vida não termina com a morte física. A vida não termina quando o coração para de bater. A nossa existência não se limita a esse corpo limitado, a esse corpo finito, a esse corpo corruptível, a esse corpo que se deteriora, a esse corpo que se cansa, que adoece. A vida não se limita a isso. O Senhor nos criou para muito, mas muito, muito mais. Deus criou você para muito, mas muito, muito além dessa existência terrena. Ele te criou para se relacionar com Ele para sempre, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Então, queridos, nós precisamos perseverar, independentemente das circunstâncias, independentemente do momento que nós vivemos. E a perseverança em si, ela tem algumas qualidades inerentes, ou seja, algumas questões que estão vinculadas à própria essência do perseverar. Dentre elas, eu posso destacar a importância da resiliência nos relacionamentos. Nós precisamos desenvolver a capacidade da resiliência, que implica em absorver impactos e permitir que o impacto recebido acumule energia a ponto de que essa própria energia acumulada pelo impacto recebido nos impulsione a continuar a caminhada. Perseverança também implica em alto nível de engajamento. Alguém perseverante é alguém engajado, alguém comprometido, alguém que realmente está disposto a dar de si, a doar de si, e tudo aquilo que esteja à sua disposição para aquele projeto que ele acredita, para aquela filosofia de vida, para aquele ideal de vida. E enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, fiéis a Deus, homens e mulheres de fé, nós precisamos então sermos perseverantes no reino de Deus, perseverantes na caminhada cristã, engajados com as coisas do reino de Deus. O fato de você estar acompanhando esse culto agora é um sinal de engajamento, é um sinal de envolvimento. Mas nós não podemos ficar restritos a isto. Nós precisamos estar engajados também na obra de Deus, além de assistir, de participar, de atuar junto a uma programação online. Mas de, por exemplo, participar ativamente para que essa programação, essa transmissão, seja uma bênção, que tudo caminhe bem.
Como é que eu posso fazer isso, pastor, se eu não estou aí, eu não estou envolvido na parte técnica, eu não estou pregando, ou tocando, ou ensinando? Mas você pode fazer algo da sua casa que reflete e impacta diretamente em tudo que acontece aqui e daqui para onde for esse sinal de transmissão. O poder da oração. Queridos, nós precisamos de uma igreja engajada em oração. Em breve traremos informações sobre um novo movimento de oração, de consagração de jejum, porque nós precisamos buscar ao Senhor com regularidade, com intencionalidade. E eu quero desafiar você ao engajamento, à perseverança na oração. Perseverança também tem a ver com autogestão emocional. Um dos processos mais delicados e complicados para que nós consigamos perseverar é justamente aprendermos a lidar e autogerirmos as questões emocionais. Muitas pessoas desistem de perseverar e acabam então interrompendo processos porque estão emocionalmente instáveis, estão emocionalmente abatidos, estão vivenciando por alguma razão um desequilíbrio emocional. E isso pode ter várias causas, mas o momento em que nós também vivemos favorece a esse tipo de desequilíbrio. E isso pode comprometer a nossa perseverança. Então é preciso buscar em Deus, é preciso buscar no Senhor, na sua palavra, na graça de Deus que nos capacita para administrarmos as emoções, também buscarmos recursos que o próprio Deus já nos deu e nós precisamos lançar mão. E por último, destaque com relação a essas qualidades inerentes da perseverança, eu coloco a importância de termos foco nos propósitos. Foco naquilo que eu desejo alcançar, naquilo que eu almejo conseguir. Sem isto, nós provavelmente não conseguiremos atingir a perseverança. Por quê? Porque sem propósito, como vimos hoje pela manhã, quando nós não temos propósito, o processo, a perseverança sem propósito gera murmuração. Nós acabamos então reclamando de tudo que está à nossa volta. Mas quando nós perseveramos com propósitos, então nós alcançamos resultados. Nós alcançamos realizações. O Senhor nos dá a bênção de avançarmos. Dando sequência a essa reflexão sobre a temática da perseverança, eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura bíblica que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, os versos de 1 a 13. E com base nesse texto, eu gostaria de trazer como reflexão e ensinamento para nós nesse momento, que a perseverança passa por um processo de ativação, ativando pensamentos que favorecem a vida. O momento que vivemos é muito importante, é urgente, é necessário que nós estejamos ativando pensamentos que favorecem a vida. Sabe por quê? Porque nós estamos recebendo uma carga muito alta de informações que favorecem a morte. Uma carga muito alta de ideias, de pensamentos inclusive de morte. Nunca foi a escala do número de pessoas pensando na possibilidade do suicídio e cometendo suicídio chegou aos níveis que nós estamos hoje. E é interessante que o pensamento de morte, ele não está restrito às pessoas que, digamos assim, fazem parte daquela classe economicamente mais baixa, classe D, C. Mas há um alto índice de morte por suicídio nas classes A e B. Alto índice. Por que que isso acontece? Porque isso não está vinculado a recursos financeiros. Isso está vinculado
ao que nós processamos em nossa mente e nossos corações. Os pensamentos, eles são responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Os pensamentos são responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Se vamos nos manter casados ou se vamos buscar o divórcio. Se vamos educar os nossos filhos pautado na palavra de Deus e preservar estes valores, ou vamos ceder às pressões que a sociedade está trazendo. Os nossos pensamentos determinam como nós vivemos. Os nossos pensamentos determinam a nossa perseverança ou não. E sobre isso eu quero pensar com vocês em 1 Coríntios capítulo 10, a partir de duas questões que julgo importante para as nossas vidas nesse tempo, né? Dois pensamentos, duas situações que estão vinculadas. 1 Coríntios capítulo 10, a palavra de Deus nos apresenta a partir do verso 1. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, nos diz assim o texto bíblico. Eu estou lendo na Bíblia Almeida, século 21. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. O versículo 5 nos mostra que grande parte do povo de Israel naquele tempo não alcançou a perseverança. Grande parte deles ficou prostrado no deserto. Deus não deseja que você fique prostrado durante esse processo que vivemos de pandemia. Nós não podemos ficar prostrados perante as dificuldades, perante os problemas, a não ser que seja para nos prostrarmos diante dele, em oração, em entrega e adoração. Versículo 6. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. E não tentemos Cristo como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique a cada um de nós nesse momento. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso bondoso e amado Pai, nós neste momento em que lemos a tua palavra, pedimos que o teu Santo Espírito aplique, ensine, nos instrua, nos corrija, nos exorte. Ó Pai, coloca-nos, ó Deus, no prumo certo, coloca-nos, ó Pai, no caminho certo. Coordena e abençoe os nossos pensamentos, Senhor, para que nós não venhamos dar vazão a pensamentos de morte, mas a pensamentos de vida. Não venhamos, ó Pai, alimentar pensamentos
de retrocesso, de abatimento, mas sim, ó Deus, estarmos com os nossos pensamentos confiantes naquilo que a Tua palavra nos mostra, crendo a Deus nas Tuas promessas, crendo a Deus na Tua palavra, crendo a Deus que com certeza o Senhor não perdeu o controle de nada, e o Senhor está nos conduzindo, e nós precisamos, ó Deus, tão somente confiar em Ti. Pedimos a Tua bênção e a aplicação da Tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer menção à expressão que o apóstolo Paulo utilizou ali no versículo 11, quando ele diz sobre quem o fim dos tempos já chegou. Veja que Paulo está dizendo, naquele tempo, para aquela época, já havia compreensão que o fim dos tempos havia chegado. E de fato o fim dos tempos ele se instaura naquele momento e ele continua até a volta de Jesus Cristo. Então, desde aquele tempo até a volta de Jesus, tudo que acontece nesse intervalo acontece dentro do final dos tempos. O que vai acontecer dentro desse período chamado final dos tempos ou fim dos tempos é um processo contínuo de degradação da sociedade, é um processo contínuo de adoecimento do mundo como um todo. O próprio apóstolo Paulo também vai nos dizer ali em Romanos capítulo 8, que a terra está gemendo, ela está em processo que podemos dizer assim, definhando. E aí isso explica o porquê também de muitos relatos e situações que nós observamos e vemos, até mesmo por causa da própria ação humana, que é a degradação da humanidade, do planeta que nós estamos inseridos. Queridos, se assim o é desde aquele tempo, e nós estamos dentro desse intervalo, não sabemos exatamente, imagine que esse intervalo compreende esse espaço, nós não sabemos se estamos aqui, no meio ou pertinho. Algumas coisas indicam que estamos próximos do fim do fim. Mas o tempo está nas mãos de Deus. E neste tempo que se chama hoje, usando uma expressão bíblica, precisamos nos posicionar e decidirmos pela perseverança. Perseverança ativando pensamentos que favorecem a vida. Para efeitos didáticos, eu considerarei nossas memórias e nossas convicções como fatores preponderantes na formação de nossos pensamentos. Nós poderemos trabalhar aqui dentro de várias possibilidades. O que forma o pensamento, como o pensamento se desenvolve, se estabelece. Mas eu quero trabalhar, como disse, apenas para fins didáticos, sobre duas perspectivas. Dois fatores preponderantes para a formação do nosso pensamento. O primeiro deles é a memória. Perseverança, ativando memórias que favorecem a vida. Ativando memórias que favorecem a vida. E por que eu entendo ser importante nós trabalharmos esse fator que contribui para a formação do pensamento? Porque, de fato, o nosso pensamento ele está diretamente relacionado à nossa memória. A nossa memória tem a ver com a capacidade que Deus nos deu de adquirir, armazenar e recuperar ou evocar informações disponíveis, seja internamente, ou seja, no nosso cérebro, a memória biológica, ou seja, externamente, em dispositivos artificiais, como é o caso da memória artificial. Também é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Nós focalizamos coisas específicas e buscamos, então, a partir destas memórias, estabelecer pensamentos. A partir destas memórias, nós podemos estabelecer pensamentos para a vida ou para a morte. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para que possamos ativar memórias que favorecem a vida.
ativar memórias que favorecem o bem-estar. Porque, amados, cabe a nós discernir o que fazer com as memórias que nós temos. Discernir o que fazer, porque memória tem a ver com o passado. Então, o que fazer com o passado, com o nosso passado. É impressionante o quanto nós nos tornamos prisioneiros do passado. O como nós podemos nos tornar prisioneiros de memórias. Memórias da nossa infância, memórias da nossa adolescência, da nossa juventude. São memórias que acumulamos no decorrer da vida, boas e ruins, mas principalmente as ruins, que por alguma razão, muitas vezes acabam exercendo um impacto maior nas nossas vidas. Então, queridos, é importante nós entendermos e compreendermos que a Bíblia também nos mostra que a nossa memória, a memória acerca das coisas que passaram, são importantes para que nós não venhamos a cometer erros hoje e evitarmos erros amanhã. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo está dizendo: não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. O que ele está fazendo aqui é ativar a memória. Ele está ativando a memória do povo de Israel. Ele está ativando a memória da história do povo de Israel. E ele está dizendo que nessa história houve um tempo, houve um período de grande perseguição, houve um período de grande luta, houve um período onde, inclusive, muitos deles morreram. E muitos deles morreram por causa da desobediência. Você sabia que a desobediência continua fazendo vítimas? Se você age de modo negligente nesse momento em que nós vivemos, se você se expõe ao risco de ser contaminado pelo vírus, pelo coronavírus, que gera a doença Covid-19, você estará sendo contaminado por desobediência. Se você se expôs ao risco desnecessariamente, inadvertidamente e principalmente irresponsavelmente. Se você porventura foi acometido ou vier a ser acometido por circunstâncias externas, por circunstâncias que não estão vinculadas à sua escolha, você precisa trabalhar. Quantos são os profissionais da área da saúde que acabam sendo contaminados? Por quê? Porque ele precisa estar lá. Ele precisa fazer aquele trabalho. Agora, existem outras coisas que nós podemos fazer de um modo diferente. Por isso, queridos, eu vejo que aqui nós temos uma alegoria de como a desobediência continua fazendo vítimas. Que, na verdade, nem poderia ser chamado de vítima, porque vítima é alguém que sofre por algo que necessariamente não teve parte ou responsabilidade no processo. Coloquei apenas de modo lúdico para que a gente entenda que a desobediência continua levando pessoas à morte. A desobediência, a fidelidade à palavra de Deus, a desobediência aos pais está levando muitos jovens ao mundo das drogas. Quantos são os jovens que se envolvem com entorpecentes, começando com narguile, começando com maconha, e vão avançando para outras drogas, o próprio tabaco, o álcool, e vão avançando para outras drogas, por quê? Por causa da desobediência. Então a desobediência leva à morte. A desobediência gera pecado, e a Bíblia claramente diz que o salário do pecado é a morte. Então, a palavra de Deus nos mostra, eu chamo a sua atenção novamente para 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo está evocando aqui as memórias. Está ativando memórias, com o intuito de levar, naquele tempo, a igreja, e a igreja, por toda a história, também a refletir, a partir da história de Israel, que é precursora no processo da história da relação de Deus com o seu povo. O povo de Israel é precursor da igreja.
O Senhor começa a realizar a sua obra, a sua história, o seu projeto a partir do povo de Israel, até que chega o momento então que ele institui o Israel de Deus, é todo aquele ou todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Nós passamos a ser inseridos, enxertados, é o texto, a expressão, na videira. Nós somos enxertados, nós somos colocados a algo que não fazia parte, nós não fazíamos parte desse corpo, não fazíamos parte da videira. Nós fomos então enxertados e conectados agora na videira que é Jesus. Nós nos alimentamos de Jesus e é por isso que ele está destacando aqui. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Esse alimento espiritual fisicamente foi materializado pelo maná, mas que era muito mais do que um alimento físico, porque era um alimento que veio de um modo sobrenatural, e ele aponta para o sobrenatural, ele aponta para o espiritual. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então Paulo está ativando a memória naquele momento, mostrando que lá no passado Cristo já agiu, Cristo esteve presente, inclusive alimentando e saciando a sede do seu povo. Assim como hoje, meus queridos, Jesus continua alimentando e saciando a sede do seu povo, de nós, igreja, corpo de Cristo. Somos alimentados por Ele. Paulo ativa a memória deles ao fato de que Deus não se agradou da maior parte deles e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós. Então Paulo está mais uma vez dizendo assim, olha, nós não precisamos cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Eles foram incrédulos. E aqui há um apontamento para aquele momento em que eles estão diante da terra prometida, mas a maioria deles permanece incrédulo. E eles não creem, eles não confiam que Deus lhes daria a terra prometida. Apenas Josué e Calebe mantêm-se perseverantes. Olha só novamente a importância de entendermos a perseverança como um objeto, como algo que precisa ser buscado por nós, precisa ser algo sinônimo da história da nossa vida. Perseverar. Perseverar mesmo diante de situações contrárias, mesmo diante da escassez, da fome. Eles estavam no deserto, mas não lhes faltou água, não lhes faltou comida, não lhes faltou abrigo, não lhes faltou provisão, não lhes faltou cuidado, não lhes faltou nem mesmo o refrigério, porque a nuvem estava sobre o povo, amainando o sol que tão quente deixava o deserto, caracteristicamente falando. Eles foram poupados, eles foram abençoados durante a peregrinação. Assim também somos quando estamos debaixo da nuvem. Essa nuvem é aqui apenas um símbolo da própria presença de Deus que nós temos hoje conosco. O Espírito de Deus habita na vida daquele que crê e confessa o Senhor Jesus Cristo. Ativando memórias que favorecem a vida, nós podemos lembrar, por exemplo, do texto de Lamentações, capítulo 3, versos 21 e 22. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Então, quando nós ativamos as nossas memórias, ativamos memórias que favorecem a vida, nós acessamos a vida. É por isso que Jeremias vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não aquilo que me dá tristeza, desesperança, mas aquilo que me dá alegria. É importante, sim, meus irmãos, acompanharmos as notícias, mas de modo comedido. Porque se
permitirmos sermos dominados pelas notícias, ficaremos o tempo todo ali procurando notícias para saber em que número que está, se já bateu, se já ultrapassou aquele país, não ultrapassou aquele outro. Eu penso, meus irmãos, que é importante sim todo cuidado, precisamos analisar, mas dá-nos a impressão que algumas pessoas parecem que estão torcendo para o Brasil ultrapassar os Estados Unidos no número de mortes, ultrapassar os Estados Unidos. E, queridos, parece que nós estamos numa corrida e vamos ver quem ganha. Não, está todo mundo perdendo. Está todo mundo perdendo, não tem ninguém ganhando. No mundo inteiro, o mundo inteiro está perdendo. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo está perdendo porque a Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uma pessoa que morre, seja do que for, é uma perda a ser lamentada. Então nós precisamos ser sensíveis e tomarmos as medidas necessárias com sabedoria, com equilíbrio, atendendo às múltiplas necessidades que existem. Mas uma das coisas que nós precisamos, meus amados, é colocar para dentro de nós, para dentro da nossa mente, informações, mensagens que tragam boas notícias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ativando memórias que favorecem a vida e não a morte. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos olhar para o passado e vermos o que podemos aprender, o que de ruim fizemos, o que de mal permitimos, para que isso não venha se repetir mais em nossa história, em nossas vidas. É muito importante, mas infelizmente nem sempre bem observado e aproveitado por nossos adolescentes e jovens. Muitos dos nossos adolescentes e jovens acabam cometendo os mesmos erros que os seus pais cometeram, mas não precisava ser assim. Não precisa ser assim. Ah, eu sou assim porque eu nasci assim, porque o meu pai era assim. Pare, interrompa o ciclo de desgraça, de morte não precisa continuar. Ah, porque tem um histórico na minha vida, um histórico, e de fato na minha história familiar, tem um histórico de alcoolismo gigantesco. Tem um histórico de divórcio gigantesco. Mas eu posso escolher, eu pude escolher. Eu não quis continuar com o ciclo do alcoolismo. Eu não quero continuar com o ciclo do divórcio. Eu interrompi pela graça do Senhor, não é poder meu, não é capacidade minha, mas o Senhor está dizendo, meu filho, não precisa ser assim, você não precisa sofrer, você não precisa ter os mesmos erros que seu pai teve, você não precisa seguir pelo mesmo caminho naquilo de errado que foi feito, você pode fazer diferente. E da mesma forma ele está dizendo para você hoje, a sua história pode ser outra, a sua história pode ser diferente. Você se sente em falta, que o seu pai está faltando com você, que a sua mãe está faltando com você, então decida, aprenda com isso e procure ser diferente quando você for pai, quando você for mãe. Nós não precisamos continuar com o ciclo do pecado. Ele pode ser interrompido. E é isso que Paulo está apontando. A igreja não deve cometer os mesmos pecados que Israel cometeu. O pecado da incredulidade. A igreja não pode cometer os mesmos pecados da ignorância. Por isso que ele diz ali, não quero que ignoreis. Então nós precisamos olhar para o passado, aprender com a história e viver, meus irmãos, um hoje diferente do ontem, porque fizemos escolhas melhores. Porque decidimos pela perseverança, ativando memórias que favorecem a vida e não memórias que favorecem a morte. Em segundo lugar, além dos nossos pensamentos serem alimentados, serem construídos pelas memórias que acumulamos no decorrer da vida, eu quero destacar a perseverança, ativando convicções que favorecem a vida. 1 Coríntios capítulo 10,
o verso 11, na parte final do versículo, como eu já destaquei, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. A partir desse texto, eu quero iniciar a nossa reflexão e voltar para algumas outras abordagens que a palavra de Deus nos mostra, dos versículos de 7 a 13. Então, me acompanhe. Perseverança, ativando memórias que favorecem a vida. Segundo lugar, ativando convicções que favorecem a vida. E esse texto que eu acabei de ler é um texto que apresenta um risco. Ele aponta alguns perigos. É quando eu tenho convicções erradas. Assim como eu posso ter memórias nocivas, eu posso ter memórias que levem à morte, eu posso ter convicções que levem à morte. Mas eu também posso ter convicções que levem à vida. Por isso, Paulo está dizendo, assim, aquele que pensa, olha só, perseverança, ativando pensamentos que favorecem a vida. Então, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Aquele que pensa estar em pé é aquela pessoa autoconfiante demais. Todos nós precisamos de um certo nível de autoconfiança, um bom nível de autoestima. São elementos que a psicologia mostra e são inerentes a nós seres humanos, e nós precisamos sim ter uma boa percepção acerca de nós mesmos, precisamos de uma certa dose de autoconfiança. Agora, por isso eu usei a expressão dose, porque é como um remédio, se você tomar demais, vai fazer mal. Se você tomar de menos, vai fazer mal ou não vai ter efeito nenhum. A autoconfiança nada mais é do que um equilíbrio dessa autogestão emocional. E quando eu reconheço e identifico quem eu sou diante de Deus, quando eu entendo e eu assumo a posição, a convicção, e é por isso que eu estou falando da necessidade de ativar convicções que favorecem a vida, e dentre elas eu quero utilizar um exemplo, a convicção de que eu sou filho de Deus. Quando eu creio que eu sou filho de Deus, eu tenho acesso aos recursos que um filho tem diante de um pai amoroso, bondoso, misericordioso, justo, santo, correto, íntegro. Eu terei acesso aos benefícios de ser filho de Deus. Enquanto eu não assumo essa identidade, eu vou vivendo pela vida com uma mentalidade de escravo. E por favor, não se confunda, porque a Bíblia ela vai dizer que nós somos todos escravos de Cristo. A palavra escravo é a mesma traduzida por servo, doulos. E essa palavra, ela em alguns momentos precisa ser traduzida por servo, em alguns momentos ela precisa ser traduzida por escravo. Então a Bíblia vai dizer que nós devemos nos tornar escravos, a nossa mente escrava à mente de Cristo. Isso é algo ruim? Alguns podem dizer, isso é entorpecimento da religião. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma mente entorpecida pela religiosidade. Eu estou falando de uma mente que é liderada pela mente de Cristo. A mente de Jesus. Eu passo a pensar como Jesus pensou. Eu passo a olhar para as pessoas como Jesus olhou. Eu vou olhar para o Daniel, eu vou olhar para a Luísa, eu vou olhar para o outro Daniel, como Jesus olha. Eu vou olhar para mim mesmo como Jesus me vê. Você acha que isso vai impactar? Vai ser diferente? O olhar de Jesus é um olhar de mansidão, é um olhar de não julgamento, é um olhar de graça. É assim que você e eu olhamos para o nosso próximo? Nós olhamos com graça ou olhamos com julgamento?
penso que a maior parte do tempo nós acabamos olhando para o próximo com um olhar de julgamento. E esse olhar de julgamento passa pela perspectiva de que, lá no fundo, nós estamos dizendo o seguinte: eu sou melhor do que ele. Eu penso melhor do que ele. E aí está uma outra distorção. A distorção que é contrária ao princípio bíblico que vai dizer: considere os outros superiores a você mesmo. Por isso, meus queridos, tudo perpassa por um aspecto que envolve convicção. Convicção é aquilo que eu creio. Então, se eu creio que Deus existe, eu vou viver a partir dessa convicção. Se eu não creio que Deus existe, essa convicção vai determinar os meus valores, vai determinar a minha moral, vai determinar a minha ética. Agora, não basta dizer que eu creio em Deus e não viver a ética de Jesus. Não basta dizer que crê em Jesus Cristo, porque a Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 2, verso 6, que não basta crer nele, é preciso andar como ele andou. Ou seja, não basta dizer que eu acredito em Jesus. Então, se eu verdadeiramente creio, esta convicção precisa gerar em mim mudanças, transformação, a tal ponto que as pessoas possam ver Jesus naquilo que eu faço. Elas possam ver Jesus nas minhas atitudes. Elas possam ver Jesus na maneira como eu me relaciono com os meus filhos, com o meu cônjuge, com as pessoas do trabalho, com as pessoas da igreja. É impressionante, meus irmãos, como nós temos a facilidade para, obviamente, trabalharmos com mais facilidade com aqueles que nós, digamos assim, nos damos bem, que pensam mais parecido com a gente, e temos uma tendência a resistir e não realizar projetos com aqueles que pensam um pouco diferente. E isso na igreja é inadmissível. É inadmissível. E é muito triste, irmãos, quando nós vemos pessoas que compõem a igreja e que trabalham dentro de projetos dependendo de quem está no projeto. Então, se esse projeto é algo que eu gosto, que eu creio, que eu acredito, eu faço. Ou se tem pessoas que são fáceis de lidar, porque isso também é relativo, então eu avanço. Irmãos, na igreja nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Nós temos um projeto, é o projeto de toda a igreja. O Ministério Infantil é um projeto de toda a igreja. O Ministério da Idade de Ouro é de toda a igreja. Os PGMs é de toda a igreja. A administração é de toda a igreja. Eu preciso ter um olhar de simpatia, de empatia, para com tudo que envolve a igreja. Porque eu sou a igreja, nós somos a igreja juntos. Então, qualquer projeto é projeto de todos nós. Nós devemos orar para que dê certo, para que funcione, para que Deus abençoe. É triste quando nós vemos pessoas que se alegram quando um projeto fracassa. Porque exatamente estavam contrários àquela fala. Convicções que favorecem a vida ou que favorecem a morte. Voltando, meus queridos, ao texto bíblico, a partir ali do versículo 7, Paulo, de um modo muito categórico, ele faz uma afirmação dizendo assim: não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. A idolatria é um pecado que corrompe e abre portas para que outros pecados passem a ser configurados como algo normal. A idolatria é quando eu confio que outras pessoas, outros seres e principalmente outras divindades podem fazer alguma coisa. É quando eu substituo, em vez de Deus estar no centro, eu substituo e coloco outros elementos nesse processo de relação.
Em vez de eu ter uma relação direta com Deus, eu busco intermediários. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que existe um mediador. É verdade. Mas é o próprio Deus. 1 Timóteo vai dizer que há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Apenas um mediador. Apenas um mediador. Cristo Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nos diz assim a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O próprio Cristo Jesus é Deus. Nós cremos num Deus que se manifesta em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então há apenas um Deus manifesto em três pessoas. É somente a esse Deus que eu oro, é a esse Deus que eu adoro, é esse Deus que rege todas as coisas e é esse Deus que rege a minha vida. Por isso, meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas usando de uma pseudo-adoração. Parece ser uma adoração, mas não é. Porque ele depende de imagens, ele depende de pessoas, ele depende da oração daquele pastor, ele depende da oração daquele bispo, ele depende da intervenção daquele apóstolo, ele depende daquele olhinho ungido do apóstolo não sei das quantas. Isso, meus queridos, são crendices, são formas de idolatria. É quando eu substituo Deus, e isso pode ser até trazido para uma outra esfera, que é a esfera do relacionamento. É quando outras pessoas tomam o lugar de Deus na minha vida. Quando eu comecei a namorar a Neuza, eu fiz uma afirmação para ela dizendo assim: Neuza, se um dia que eu tiver que escolher entre você e Deus, eu quero que você saiba que eu não vou ter dúvidas. Eu vou obedecer a Deus. E ela se alegrou com aquela fala, porque era aquilo que ela esperava daquela pessoa que ela desejava se casar. Ela entendia que o marido dela devia ser alguém que amasse mais a Deus do que a ela mesma. Inteligente essa mulher. Assim nós devemos pensar. Porque, meus queridos, amar a Deus sobre todas as coisas traz consequência para todas as outras. Eu estou tão à vontade e feliz, queridos, refletindo com essa palavra, que eu gostaria de continuar aqui durante muito tempo, mas isso não é possível. Eu quero então caminhar para as últimas aplicações, mostrando o seguinte: ativar convicções que favorecem a vida também é uma questão de escolha. Também é uma questão que está vinculada às nossas memórias. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes as memórias, elas não tratadas, elas continuam sendo nocivas. Então eu preciso aprender a lidar com estas memórias do passado e muitas das coisas do passado deixar no passado, tirar as lições para o hoje e viver, meus queridos, olhando para o futuro. Viver olhando para o futuro. Eu sei que alguns discordam um pouco da frase que eu vou mencionar, mas eu acho que ela nos ajuda muito pedagogicamente. Excesso de passado gera depressão. Excesso de presente gera estresse. E excesso de futuro gera ansiedade. Então nós não devemos viver só no passado, porque vamos ficar saudosistas. Ah, porque lá no passado era tão bom. Ah, porque a igreja antigamente era tão legal. Ah, porque as músicas antes eram desse jeito. Ah, meus queridos, todas as gerações têm que lidar com essa situação. As gerações mais jovens acabam reclamando das músicas que aqueles mais antigos, mais experientes gostam. Mas esses que são hoje, digamos assim, os mais experientes, os idosos, que muitas vezes reclamam das músicas novas, são aqueles que na sua juventude estavam reclamando que as músicas eram antigas e que queriam coisas novas.
Esse é o ser humano. Você, jovem, que hoje faz esse tipo de observação, vai chegar um tempo na sua vida que você vai dizer assim: puxa, mas eu gostava tanto das músicas daquele tempo. Todos nós vamos envelhecer. Espere em Deus, amém, irmãos? Com a graça do Senhor, eu quero envelhecer, meus irmãos. Eu quero, com a graça do Senhor, envelhecer. E eu fico imaginando, meus irmãos, eu peço assim: Deus, por favor, Senhor, eu quero ser um velhinho legal. Quero ser um velhinho que o povo goste. Quero ser um velhinho que as pessoas se sintam bem de ter perto. Porque, queridos, nós temos que tomar cuidado. Porque senão nós envelhecemos amargurados. E envelhecer com amargura no coração é triste para todo mundo. Então vamos mudar o que tem que ser mudado hoje. Não importa se você é jovem, de meia idade ou da terceira idade. Nós temos oportunidade de mudar hoje. Nós temos oportunidade de nos adaptarmos ao hoje. Uma das mentes mais lúcidas que eu já conheci na minha vida. E aqui eu não quero fazer promoção dele em detrimento a outros. Mas uma das mentes mais arejadas e lúcidas está aqui na nossa igreja. Na verdade, é a mente de um casal, Jean e Anastácia. Irmãos, quando eu tenho a oportunidade de estar com esses nossos queridos irmãos que são os líderes do corpo diaconal, eu sou abençoado. E o que mais me chama a atenção na mente do irmão Jean é a capacidade que ele tem de se adaptar. Pastor, era bom desse jeito, mas precisa mudar, né? Irmãos, várias e várias e várias vezes eu vi ele falando isso. Era bom. Inclusive, às vezes assim, às vezes eu sofro, porque é muito diferente do jeito que eu fui ensinado. Mas nós temos que nos adaptar, não é, pastor? Eu falei, é isso aí, irmão, já vamos em frente. Queridos, nós precisamos ter essa mente aberta. Agora veja, mente aberta não é mente liberal para o pecado. Não, não é isso que eu estou falando. Não é aceitar os modismos pecaminosos. É, meus irmãos, ter uma mente equilibrada, uma mente saudável, uma mente que consegue discernir entre o que é prioridade e o que é secundário, entre o que é essencial e o que é supérfluo. Isso faz a diferença para nos tornarmos pessoas agradáveis em todo o tempo. E por fim, queridos, a palavra de Deus nos diz, e eu quero destacar essa verdade, eu quero deixar essa última para o final, porque é uma pérola maravilhosa da palavra de Deus aos nossos corações. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre nós, presta atenção, não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Ah, não aguento mais, eu não suporto mais, está difícil demais. A Bíblia está dizendo que Deus não permite sermos tentados ou sermos expostos a uma provação maior, mais forte do que nós possamos resistir. Pelo contrário, ela diz assim ainda, juntamente com a tentação, providenciará uma saída, para que a possais suportar. Aleluia! Qual é a provação que você está passando? Ela não é maior do que você, ela não vai ser mais forte, ela não vai te derrotar, a não ser que você deixe. Vamos fazer aqui agora o fechamento das ideias. Perseverança, ativando pensamentos que favorecem a vida. Para que eu possa ter pensamentos que favorecem a vida, eu preciso ter memórias que favorecem a vida. Eu preciso ter convicções que favorecem a vida. Agora, é impressionante como as pessoas se permitem ser contaminadas por memórias nocivas, por memórias de morte. Não, queridos, vamos ativar as memórias que levam à vida. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Conheci um servo de Deus, um líder de igreja, que depois veio inclusive a ser
pastor, ele perdeu a sua filha. E durante um período de mais ou menos 1 ano e meio, eu acompanhei esse líder e me impressionava, e por mais que eu insistisse, ele insistia em continuar mantendo um hábito que eu julgava muito nocivo para ele e para sua esposa. Ele tinha o quarto dele, a sala dele, tinham fotos daquela criança para todo lado. Para onde ele virava, o que ele fazia, o que ele falava, o que ele conversava, era tudo vinculado e relacionado àquela perda, que é dolorida demais. Só que enquanto eu ficar alimentando essa perda, eu ficar alimentando esse sentimento, eu continuo trazendo tristeza para dentro do meu coração. Nós precisamos crer, meus queridos, que o Senhor está no controle da vida. Infelizmente, muitas vidas estão sendo ceifadas. E eu quero dizer para você que, infelizmente, muitas outras continuarão ainda sendo ceifadas. E nós precisamos ter convicções que favorecem a vida e não a morte. Ter um coração agradecido. A palavra de Deus nos diz aqui a respeito da postura de murmuração. Lá no versículo 10, não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Então, enquanto eu fico murmurando, murmurar é ficar reclamando, tudo está ruim, tudo está difícil, porque falta água, porque não sei o quê, porque está difícil, porque o governo não sei o que lá. Queridos, amados, se a sua alegria e o seu bem-estar depender de governo, eu sinto muito, você vai sofrer a vida toda. Se a sua alegria e o seu bem-estar depender de ter dinheiro no bolso, isso também é algo temerário, porque nem sempre estamos com dinheiro sobrando no bolso. E mesmo para aqueles que têm rios de dinheiro, contas correntes abarrotadas de dólares, de reais, milhares e milhares, muitos deles estão tirando a sua própria vida. Por quê? Porque a vida, a Bíblia diz, Jesus disse, a vida não consiste na abundância de bens, não consiste na abundância de recursos, mas sim em entender o propósito de Deus. E quando eu entendo o propósito de Deus, eu entendo, e eu vou perseverar, porque eu creio que Deus não permitirá uma provação maior do que eu possa suportar. Eu creio que com a provação Deus me dará também um recurso, Deus me dará também a solução. E nós vamos juntos crescendo e vamos avançando. Amados, enquanto igreja, eu digo mais uma vez, vamos avançar, meus queridos. Da forma e do jeito que hoje Deus está nos dando a oportunidade de avançar. Vamos avançar nos meios digitais, na comunicação. Vamos levar o Evangelho, meus irmãos, pela internet, por onde chegar esse sinal. Vamos levar o amor de Jesus. Vamos estabelecer relacionamentos virtuais, mas reais. Pode parecer um paradoxo, mas é possível. Mesmo que seja um relacionamento virtual, ele pode ser real, porque ele vai ser baseado na honestidade, na franqueza, na sinceridade, no amor. E o mesmo Espírito que habita em mim, habita em qualquer outro que crê e professa ao Senhor Jesus Cristo. Eu finalizo contando uma história bem curta. Eu tive a oportunidade de viajar aos Estados Unidos alguns anos atrás, em uma viagem ministerial, e eu fiquei na casa de muitos cristãos lá nos Estados Unidos. Fiquei em várias casas, foi muito rica a experiência de conhecer a cultura, de conviver com eles, e é algo maravilhoso, queridos, e que nós nos emocionávamos. Nós nos emocionávamos porque eu entrava numa casa que eu não sabia falar a língua. Estou ainda na luta, tentando aprender. Mas a gente conseguia se comunicar. A gente tinha alegria, eu fiquei numa casa com um outro colega, pastor amigo meu, que estávamos juntos na mesma casa e não tínhamos intérprete naquela casa. Nós jantamos, nós conversamos e somente pela graça de Deus tivemos uma noite maravilhosa,
com aqueles americanos. Sabe por quê? Porque o Espírito que habitava neles habita em mim. É o Espírito de Deus. Nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo, somos a família do Senhor. Então não importa, meus irmãos, se hoje nós não estamos conseguindo estar todos juntos, e como eu gostaria que estivéssemos aqui com esse espaço repleto. Mas obrigado porque estamos aqui e vamos continuar avançando, pregando o Evangelho, perseverando. A perseverança, ativando memórias, ativando, meus queridos, convicções que favorecem a vida e não a morte. Amém? E por isso nós podemos cantar, por isso nós podemos adorar ao Senhor e declarar, conforme nós vamos declarar com essa canção. Vamos lá, adore a Ele nesse momento, para a glória do Senhor. Soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus, és o Alfa e Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és Jesus, tu és Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és
respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Ó Senhor, Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. O ar que eu respiro, és tudo para mim. Essa é uma convicção que eu tenho. Esta é uma convicção sua. Quais são os pensamentos que povoam a sua mente? Quais são os pensamentos que povoam a sua mente? Busque pensamentos de vida, pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de amor e não de ódio, pensamentos de convergência e não divergência, pensamentos de alinhamento e não distanciamento, pensamentos de boa vontade em vez de má vontade, pensamentos que evidenciam a vida e o viver de modo extraordinário. Não sucumba a memórias do passado, memórias nocivas, memórias amargas. Jogue fora, lance fora. Perdoe, 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 perdoe. O número de pessoas escravizadas pela falta de perdão é imenso. Deus quer curar você, mas só haverá cura quando você perdoar. Não importa quem ou o que o ofensor tenha feito. Perdoe, 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 perdoe. Não cabe a nós julgar se ele ou ela é digno ou digna. Perdoe. Deus perdoa. Deus te perdoa. Desfrute do perdão de Deus. Viva o perdão. Entregue perdão. Viva o hoje. Ative pensamentos para a vida. Ative convicções que vão te ajudar a encarar um dia de cada vez de modo perseverante. Em nome de Jesus, vamos perseverar. Eu quero orar com você nesse momento. Teremos outro momento de oração ainda também, mas nessa hora especificamente, em torno desta mensagem. Mesmo onde você está, eu quero convidar você agora a fechar os olhos e colocar a mão sobre o seu coração simbolicamente. Eu quero orar por você nessa hora. Faça isso comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu intercedo a Deus por esta que me ouve, que acompanha esta mensagem. Fomos desafiados à perseverança que ativa memórias para a vida, ativa convicções que favorecem a vida. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de morte. Agora, em nome de Jesus, bata em retirada todo espírito mal que está atormentando a vida desta pessoa. Agora, em nome de Jesus, não tem mais domínio sobre seus pensamentos. Todo sentimento de morte, todo pensamento de morte está erradicado e disperso em nome de Jesus. Agora, pensamento de vida, pensamento de paz, pensamento de amor, pensamento da graça de Deus. A graça de Deus fluindo e enchendo a nossa mente, enchendo o nosso coração, enchendo agora a sala, a presença do Senhor, Pai, manifesta aonde essa pessoa está, no seu leito, na sua casa, no seu quarto, na sala, em nome de Jesus, Pai, abençoa, traz vida, flua, Pai, a presença, unção do Senhor em nossos lares, unção do Senhor em nossas casas, unção do Senhor aonde quer que o teu povo vá, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa os nossos pequenos grupos, ó Pai, que sejam pequenos grupos de vida, multiplicadores de amor, multiplicadores de graça, multiplicadores de discípulos que fazem discípulos de Jesus Cristo. Ó Pai, cura o emocional, aqueles que estão doentes da alma, traz cura, Senhor, traz cura, visita teus filhos e tuas filhas.
Pai, que haja nesse momento conversão, entrega de vidas a Jesus Cristo. Que aqueles que estavam pensando em tirar a sua própria vida, vão abraçar a vida que Jesus Cristo está trazendo. Ó Deus, em nome de Jesus, que pensamentos de vida, que pensamentos de paz, de amor, possam, ó Deus, pairar nas nossas mentes. E que nós, deliberadamente e intencionalmente, rejeitemos todo pensamento de morte, todo sentimento mau, e possamos dar lugar à vida do Senhor que flui mais e mais, mais e mais, a ponto de nós podermos adorar ao Senhor. Podemos adorar ao Senhor dizendo: és o Alfa, o Ômega, o início e o fim. És tudo, és tudo, és tudo. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Que Deus te abençoe.